eu vou trazer um tweet que, aliás, você achou que acabou de subir. Indicado para a presidência do IBGE, Márcio Postman fez agorinha uma publicação nas redes sociais. Ele publicou a capa de um livro chamado O Professor é o Inimigo, com o subtítulo Uma análise sobre a perseguição ao docente no Brasil. Junto dessa imagem, ele escreveu, e vale ressaltar, né? Volta aí só um pouquinho, Cláudio, que o livro tem o alvo, né? A figurinha ali do alvo. E junto com essa imagem, ele escreveu: interessante abordagem de como opera a coalizão neoconservadora, fecha aspas. Postman é professor de economia e economista pela Unicamp. Vou voltar com a Tainá. Thay, ele está claramente, deixa ela chegar aqui na tela, ele está claramente fazendo uma referência nada velada, né, ao que ele acha que está sendo uma campanha contra a indicação dele. Está dizendo que, olha, estão atacando o professor porque fui indicado para o IBGE. E aí, eu acho que a gente precisa ponderar algumas coisas, porque, assim, as críticas que estão sendo feitas por figuras do porte de um Edmar Baixa, conversei com ele mais cedo, depois a gente traz a reportagem, que estão sendo feitas a Márcio Postman, elas não são baseadas, assim, em especulações, são baseadas em fatos durante a presidência dele à frente do IPEA. Vou trazer por exemplo. Márcio Postman, ele afasta um dos grandes especialistas em produtividade do IPEA, o Regis Bonelli. Regis Bonelli é uma das referências em produtividade, só que ele não compartilhava das mesmas ideias do Postman. O Postman tinha uma tese ali de que quanto menos horas você trabalha, mais aumenta a produtividade. Era uma tese ali complicada, que não batia com as ideias do Regis. E o Regis sai ali do IPEA, ele se abriga ali na FGV, ele já faleceu. E hoje a FGV dá o nome do seu centro de estudos de produtividade a Regis Bonelli. Márcio Postman fez críticas ao Pix, como a gente já mostrou aqui, né? Chamou o Pix de uma ferramenta ali neoliberal. Então, as críticas que se faz à gestão de Márcio Postman à frente do IPEA são críticas baseadas nas ações que ele tomou de afastar pesquisadores que não estavam alinhados a ele. O IPEA, que sempre foi uma casa muito plural, independente do presidente que está à frente dele, porque é importante isso, essa diversidade de pensamento e as teorias que ele traz, né, sobre juros. Tem uma outra aqui, daqui a pouco eu encontro, onde ele questiona o funcionamento da política monetária, do qual muita gente não compartilha. Então, ele está fazendo essa vitimização e tentando ali se defender das críticas, que na verdade são críticas muito completas, muito concretas. Que análise que você faz, Tainá, dessa manifestação dele? E o cenário não está nada bom, né, Raquel? Embora a gente esteja assistindo a um esforço, né, do governo, da própria Simone Tebet, de via público para falar que tudo bem, vamos conversar, é a decisão do presidente, tem que acatar, o cenário não está nada bom nos bastidores, porque há uma diferença, um abismo ideológico gigantesco entre os dois, há uma diferença de pensamento e há um receio absurdo. Não por menos a gente ouviu as críticas vindas do entorno da Simone Tebet com a chegada do Márcio Postman e o que ele trará de alteração nessa composição que indo muito bem, né? Nessas relações que, embora diferentes, é assim que eu estou assistindo, pelo menos, na composição Haddad, Tebet, nas diferenças que estão, de alguma forma, achando um jeito de sobreviver e de compactuar, e aí chega uma pessoa que não que é avessa a essas duas vertentes, né? Que talvez o receio seja de um desequilíbrio nessa composição que está dando certo. E mais, né, Raquel, não apenas isso, não apenas pela diferença de pensamento, porque é importante também a gente ouvir outros pontos, né, de vista, trazer outras ideias mesmo para dentro do governo,
governo e além disso, é um pensamento, com todas as críticas que existem, eu vejo, é um pensamento que representa uma ala importante do Partido dos Trabalhadores, que é o partido do presidente da República. Por isso que ele chancela essa escolha. Mas, digo novamente, se a gente observar tudo o que aconteceu, a forma como aconteceu, o cenário não está bom. Embora hoje eu tenha ouvido de 2 parlamentares, imagina, zero problema, ele é super tranquilo. A gente está vendo, ele está reagindo, é natural, mas ele está super incomodado, né, com as críticas, com a artilharia que foi apontada para ele publicamente, a fim de travar a nomeação dele no IBGE. Agora, o que virá da conversa de Márcio Postman, de Simone Tebet, ela diz que pretende ainda sentar para conversar, para entender, para ter um olhar técnico sobre ele e nada mais, é o que vai ditar como é que os dois vão azeitar essa relação, Raquel. Eu estou curiosa para isso, mas agora, neste momento, enquanto essa relação sobrevive de rumores, a gente vê que ela não está nada bem, eles não estão se encaixando. Então, a ministra, acho que ela até faz uma referência, ela disse que não vai pré-julgá-lo, que ela também é professora. Eu acho que ela, pelo caráter dela, pelo perfil conciliador, a Haddad também, eles vão tentar conciliar isso daí. A questão vai ser a desconfiança do meio acadêmico, dos economistas e da própria equipe da ministra Simone Tebet, que não ficou satisfeita com a forma com que a própria Simone Tebet conduziu isso, Tainá, porque a apuração que eu tenho é que ela não discutiu isso dentro da sua equipe. Como eu contei para quem estava nos acompanhando, a equipe faz uma lista de nomes, depois que o nome do ex-presidente do IBGE é vetado pela Casa Civil por ter a pecha de bolsonarista, apenas por ter atuado no governo Jair Bolsonaro, porque é um demógrafo de bolsonarista, não tinha nada. Eles fazem a lista para a equipe da Simone Tebet, a equipe da Simone Tebet faz a lista para ela e ela não leva. E depois que tem os rumores, a equipe reclama de que a ministra não discute isso com a equipe, não divide com a equipe. Então, eu acho que o atrito vai ser menos no topo e mais embaixo. E sobre a reação do meio acadêmico, dos economistas que apoiaram Simone Tebet, Tainá, vou te